Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso programa de formação de liderança. E a pergunta para você hoje é: você deseja ver seus liderados envolvidos com os trabalhos da igreja? Então, se liga aí em 10 pontos importantíssimos, 10 dicas que eu separei para que você possa ter aí um resultado eficaz com a juventude que você lidera. Olha, antes de tudo, é fundamental que a nossa juventude ela tenha experiências com Deus e viva o sobrenatural. Infelizmente, nós estamos vivendo assim um tempo de muitas experiências superficiais, né? Experiências cheias de emoção, mas com pouca imersão no sobrenatural. Eu sou de uma época, não faz tanto tempo assim, mas em que os jovens tinham uma paixão por passar horas e horas buscando a Deus, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Eu, por exemplo, fui batizado com o Espírito Santo quando eu tinha 11 anos de idade, não foi num congresso não, tá? Foi orando dentro do meu quarto, 2 horas da manhã, no meu quarto em casa, Jesus me batizou. Como líder, então é uma responsabilidade que você tem para ajudar aqueles que estão sob sua liderança a terem um encontro real com Deus e estabelecerem uma relação pessoal e íntima com o Senhor. O que Deus mais deseja é que seus filhos se relacionem com Ele. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, ele nos diz o quê? Que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nos transformarmos pela renovação da mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E como é que nós podemos experimentar algo que nós ainda não vivemos? Através das experiências com Deus, nós temos a oportunidade de sermos levados também a uma outra dimensão, uma dimensão de vivência com as coisas de Deus. Deus deseja se relacionar conosco. Imagina, por exemplo, um pai, né? Você que de repente é pai, e chama esse seu filho de 5 aninhos para lavar o carro aí no final de semana. Você acha que o filho ele vai saber lavar esse carro adequadamente? Vamos ser sinceros, né? Claro que não vai. Provavelmente o pai vai ter que fazer o serviço todo de novo, vai ter que lavar o carro, a porta toda de novo. Mas por que o pai chamou o filho para ajudar ele se ele sabia que o serviço não ficaria bem feito? É porque a única coisa que realmente o pai gostaria era de ter o filho por perto, era de se relacionar com ele, era de passar um tempo de qualidade com o filho. Então assim, não há problema se o filho de repente não souber fazer corretamente. O pai irá corrigir, mas ele quer ter um tempo de qualidade com o filho, para que ele possa se relacionar com ele. Então Deus é da mesma forma, Deus é o nosso pai. Então ele deseja que seus filhos tenham tempo de qualidade e se relacionem com ele. É isso que ele mais deseja para mim, para você e obviamente para os jovens e adolescentes que nós lideramos. Você só pode ter uma juventude saudável se essa juventude tiver base na palavra. É a palavra que vai mostrar a eles como viver. Portanto, pregue a palavra, viva a palavra, alimente-se da palavra. Amanhã seus jovens eles vão para o mercado de trabalho, eles vão para a universidade, né? E se eles não tiverem base na palavra, sabe o que acontece? Eles vão chegar lá enfraquecidos, raquíticos espiritualmente, passando a vida inteira se alimentando de alimentos sem nutrientes, espiritualmente falando, anêmicos. Então assim, o primeiro vento que tiver que soprar vai levar eles. O ensino da palavra é o que vai fortalecer os seus jovens, fornecer a substância, a base moral para que seus liderados possam viver em um mundo onde tudo é relativo. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E às vezes nós nos preocupamos tanto em trazer um toque diferente no culto, né? Tornar os nossos cultos mais agradáveis, nos preocupamos com os artifícios humanos para chamar a atenção, atrair as massas, mas nós nos esquecemos do principal, que é a palavra. Escuta o que eu vou dizer. Trazer jovens para o templo é relativamente fácil. O desafio, na verdade, é mantê-los na palavra. Paulo, a escrever a carta a Timóteo, ele disse assim ao jovem: Ei Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, desperta o dom de Deus que há em você. Queridos, Deus nos concede talentos e dons, e esses dons precisam ser usados para servir no reino do Senhor. E como líder, você tem o papel de ajudar os jovens, os adolescentes, a descobrir seus talentos. Na verdade, o líder ele é um promotor de talentos. Tudo que os nossos liderados precisam é de um pequeno empurrão, né, de uma oportunidade.
Eles precisam de líderes que acreditem e que invistam no talento deles. A maioria dos atores dos meus filmes são jovens da minha igreja, são pessoas que nunca haviam trabalhado nessa área do cinema e nem mesmo eles sabiam que tinham talento para essa área. E precisou de um líder um dia perceber isso. Então, assim, descubra com qual ministério os seus liderados mais se identificam. Se é na música, promova atividades que possa fortalecer esse ministério na vida deles, eles se sintam úteis, se for nas artes, na literatura, no cinema, na pregação, ajudando com as crianças. Os jovens precisam estar o tempo inteiro ocupados, tá? Quanto mais ocupados eles estiverem com as coisas de Deus, mais difícil será para que eles se afastem, né, da igreja, eles experimentem coisa lá fora, as questões mundanas. Então, invista nos seus liderados. Olha, é muito importante que os seus adolescentes e jovens, eles também sintam a dor do próximo e que seja desenvolvido neles um senso de compaixão. Então, a dica que eu dou para você é: leve seus adolescentes, seus jovens, para visitar, por exemplo, uma creche, né, de crianças órfãs, um lar de idosos. Dê a eles a oportunidade de passar um dia com essas pessoas, de cuidar delas. Imagine, por exemplo, lá as moças da igreja cuidando da beleza das velhinhas, arrumando lá o cabelo delas, cortando as unhas, fazendo com que elas também se sintam amadas. Outro dia, por exemplo, você pode reunir a juventude da igreja para, de repente, pintar a casa de uma viúva, uma casa que já está velha, né? Arrumar a casa, uma pessoa carente. Tem tantos serviços sociais que você pode envolver os seus liderados. Isso vai fazer com que seus jovens assumam a maior responsabilidade social e tenham uma visão global da vida. Por quê? Pode ser que, de repente, tenha um adolescente, um jovem na sua igreja que sempre teve uma vida boa, né? Estudou nas melhores escolas, sempre teve tudo do bom e do melhor. E esse jovem ele pode não ter a noção do que acontece fora do seu próprio mundo. Não porque ele seja arrogante, mas porque ele nunca teve a oportunidade de se deparar com uma outra realidade que não é a dele. Então, quando essa pessoa ela é exposta a esse outro universo, então de alguma forma ela começa a desenvolver o amor de Deus pelo próximo. Então, é importante você envolver eles nos serviços sociais. Se você percebe que um jovem, por exemplo, tem talento e que esse talento pode ser desenvolvido e servir à igreja local, mas ele não tem recursos financeiros para pagar um curso, né? Então, se possível, invista nele. Se você não pode fazer isso sozinho, junta lá a sua equipe, pede uma contribuição de outras pessoas da igreja, fala com o seu pastor, mas invista nessa pessoa. Quando você investe no seu liderado, além do conhecimento que ele adquire, ele também sente gratidão, né, pela igreja, por se importar com a vida dele. Ele tem um talento, mas que precisa ser aperfeiçoado. Se a igreja se importa com ele, então ele não vai sentir razão para se envolver com as coisas do mundo. Acredite nos seus liderados, dê a eles a oportunidade deles se desenvolverem em diferentes funções, mesmo que inicialmente isso pareça difícil, até impossível. Permita que eles façam. Ah, mas eles podem cometer erros, tudo bem, ninguém nasce sabendo, né? Todo mundo precisa aprender. Eu um dia, inclusive, estou aprendendo todo dia. Então, assim, eles podem cometer erros, obviamente. O inventor da lâmpada, o Thomas Edison, antes de conseguir fazer a luz acender, disse que ele teve 10.000 tentativas que não deram certo. Imagina se ele tivesse se frustrado na primeira vez que ele errou, a lâmpada não teria sido inventada, pelo menos não pelo Edison. Então ele disse o seguinte: olha, eu não falhei. Disseram para ele: você falhou 10.000 vezes. Ele disse: não, eu não falhei 10.000 vezes. Apenas eu encontrei 10.000 possibilidades, 10.000 maneiras de a lâmpada não funcionar. Então pode ser que na primeira vez seus jovens não vão fazer tão bem como você gostaria, mas eles vão aprender, se você deixar eles fazerem. Meu primeiro cargo na igreja, como eu já disse aqui, foi como presidente geral da juventude da minha igreja, o desafio de liderar mais de 8.000 jovens e adolescentes. Meu pastor se arriscou por mim. Alguém disse para ele: mas ele vai errar. Ele disse: não tem problema não. Não tem problema. Se ele errar, eu ensino ele a fazer da maneira certa, ele vai corrigindo, deixa ele fazer, vai dar tudo certo e eu sei o que eu estou fazendo. Nós vivemos uma época extremamente competitiva. Antigamente, ter um ensino médio, você lembra disso, era garantia de emprego, né? Hoje tem tanto jovem formado, com diploma, sem emprego, formado na universidade. Então, assim, se eles não se especializam, o mercado não absorve.
Então, assim, o que eu sempre digo, é importante ajudar os jovens a se encontrarem profissionalmente desde cedo. Esses jovens, eles precisam se dedicar à igreja, mas também aos estudos. Eu sempre brinco nas minhas palestras com os jovens, eu digo o seguinte: olha, você pode orar, jejuar, ir à igreja todos os dias, mas se não estudar, não adianta. O Espírito Santo não vai soprar as respostas da prova no seu ouvido, não, tá? Ele quer ver o seu esforço pessoal. Infelizmente, a gente percebe um grupo de jovens que ainda parece não ter perspectiva de vida, não trabalha, não estuda, mas às vezes quer casar, mas não tem um emprego nem para sustentar a esposa e quer casar. Então, os nossos jovens, eles são os agentes das mudanças sociais do país, e Deus quer que eles ocupem todas as posições sociais, na educação, na política, nos governos, na arte, na cultura, enfim, na igreja também, como pastores, como líderes. No entanto, tudo isso só poderá acontecer através da educação. Até para ser um pastor é preciso estudar. Hoje, além de pastor, eu sou advogado, eu sou um produtor de cinema, eu sou um escritor pela casa publicadora, eu tenho uma irmã esteticista, eu tenho 2 irmãos que são médicos. Nós tínhamos todas as razões para não sermos nada, ficamos órfãos muito cedo. No entanto, nós decidimos o quê? Estudar, dar a volta por cima, e Deus nos prosperou, Deus nos abençoou. Então, assim, estude, tá bom? E leve os seus jovens a entender a necessidade deles incentivar ou deles desenvolverem a área intelectual. A palavra de Deus, ela é muito clara. Nós fomos chamados para quê? Para cumprir o ID. A Bíblia não diz ide pastores, ide presbíteros, ide missionários. Não, não, não. O ID é para todos nós. Portanto, nós não podemos nos limitar às 4 paredes da igreja. E, vamos ser bem sinceros, nunca teve um tempo tão oportuno para a gente anunciar as boas novas da salvação. A internet, por exemplo, é uma invenção incrível, invenção fenomenal. Mas nós não devemos, em relação ao ID, apenas esperar os jovens vir à igreja. Nós precisamos ir até onde eles estão. Se eles estão lá na faculdade, nós precisamos alcançá-los através do evangelismo universitário. Se eles estão nas praças, estão em locais públicos, nós devemos nos dirigir até lá para alcançar o coração deles. E quando eu digo isso, não estou falando só aos líderes, não. Estou falando a todos nós. Nós devemos nos comprometer totalmente, invadir todos os ambientes, buscar os amigos incrédulos, as pessoas que se afastaram da igreja, da fé, trazendo essas pessoas de volta para a comunhão da igreja. A igreja não pode ser encarada como uma coisa chata, onde os jovens olham e dizem: eu não posso fazer nada aqui. Se eles se sentirem sufocados por tantas restrições na igreja, você pode ter certeza, eles não vão permanecer na igreja. Ah, pastor, então você está dizendo que eu não devo falar a verdade para os meus jovens, para os meus adolescentes? Não, que é isso, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que ao invés de você fazer uma lista de proibições, dizendo que eles não podem fazer, que tal mostrar a eles que, na verdade, não é que eles não podem, é que eles não precisam mais disso. Porque a verdadeira liberdade, ela não está na bebida alcoólica, nos jogos, no prazer sexual, na pornografia. A verdadeira liberdade está em servir a Cristo. O Evangelho, ele não nos aprisiona, o Evangelho, ele nos liberta. As pessoas não devem querer ir para o céu porque têm medo do inferno. Elas devem querer ir para o céu por quê? Porque o céu é maravilhoso, porque é ali que nós vamos passar a nossa eternidade ao lado de Deus. E eu não posso abrir mão disso, do meu passaporte para o céu. Se os jovens entenderem que a verdadeira liberdade não está em não pecar, mas está em ter a capacidade de pecar e, assim como Daniel, decidir não fazê-lo, então eles se tornarão pessoas vitoriosas em tudo na vida. Há um texto bíblico que eu acho fenomenal, como eu estava falando de Daniel aqui agora há pouco, né? Daniel, lá no capítulo 1, versículo de número 8, diz: Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com a comida do rei, ou seja, ele tinha liberdade de pecar, mas não pecou. Ele decidiu fazer assim, e essa foi a melhor decisão que ele e qualquer jovem deve fazer: agradar primeiramente a Deus. Eu quero enfatizar bem esse tópico, essa dica de número 10, tá bom? Vou martelar mais uma vez. Os jovens de hoje são questionadores, não aceitam mais tudo em silêncio. Algumas lideranças rotulam esses jovens de rebeldes quando, por exemplo, eles começam a questionar determinadas coisas, alegando que é uma falta de respeito pela autoridade dessa liderança.
Só que assim, os jovens eles enfrentam muitos conflitos internos e eles precisam esclarecer as suas dúvidas. Imagine, por exemplo, algumas dúvidas que possam passar na cabeça do seu liderado. Ah, se Deus é bom, por que que ele criou o mal? Se Deus é bom, por que que tantas coisas ruins acontecem no mundo? Por que que há tanta gente, por exemplo, passando fome? Por que que alguém que serve a Deus pode ser vítima de uma morte trágica, né? Ser assassinado a tiros, um acidente automobilístico, morrer afogado? Enfim, onde é que Deus estava nessa hora para não proteger essa pessoa que ama tanto a Deus? Então, todas essas dúvidas precisam ser esclarecidas. Se você tem jovens questionadores, agradeça a Deus por isso. A dúvida desse jovem, na verdade, pode ser a mesma de muitos outros jovens, só que de repente só ele teve coragem de questionar. Einstein já dizia que não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Então, se o jovem está questionando, a maioria das vezes não é porque ele é rebelde, mas é porque ele pode estar pensando e desejando saber mais sobre determinado assunto. Então, assim, minha dica para você é saia da superficialidade, promova, por exemplo, conferências com seus jovens para falar de temas como ciência e fé, convide pessoas qualificadas. Às vezes você organiza, por exemplo, um evento para tratar desse tema de ciência e fé e traz lá um pregador do manto avivalista, mas que não tem conhecimento para falar sobre ciência, né? Fala só sobre fé. Então, assim, deixa o avivalista para o congresso, né? Traga uma pessoa mais capacitada e procure, é claro, pessoas para responder os questionamentos dos seus jovens. Se eles saem de lá bem alimentados, naturalmente eles tendem a permanecer firmes na igreja, firmes na fé. Tá bom? Então eu vou encerrando por aqui. Até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.